quarta-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, a companhia dos bons espíritos, dos guias, mentores e de todos os benfeitores que sempre nos acompanham nesta reunião, a quem somos mais uma vez muito agradecidos pela oportunidade, pois assim pedimos na última segunda-feira e aqui, com a graça de Deus, nos encontramos mais uma vez. Pedimos a espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório do ambiente dessa sala, não permitindo a interferência dos irmãos que não estejam sintonizados com os princípios da reunião, sobretudo aqueles que buscam nos afastar dos objetivos que nos trouxeram aqui nessa noite, aqueles irmãos que nos distraem, nos tiram a concentração e de alguma forma fazem com que a nossa presença aqui seja de pouca ação. E aos encarnados nós pedimos que se concentrem nas preces, as preces emanadas do coração, da alma, no sentido mais verdadeiro possível, para que possamos estabelecer uma conexão com os nossos irmãos do plano espiritual, os benfeitores que se predispõem a nos auxiliar mais uma vez nessa noite. Então, as nossas preces produzem vibrações e essas vibrações intensificam a união com os nossos irmãos do plano espiritual. E assim fica facilitado o trabalho do passe que nós estamos recebendo o tempo todo. Fica facilitado o entendimento dos textos. Fica facilitada a fluidificação das águas que foram aqui trazidas e a administração dos medicamentos àqueles que necessitam. Então, não podemos praticar de outra forma a não ser com toda a nossa fé, que, aliás, é um dos assuntos de hoje, do qual trataremos, sobre a fé. Daí a importância. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Primeiramente,
gente faz um breve estudo no Livro dos Espíritos, como a gente já vem fazendo há um tempo, e nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que trata da recordação da existência corpórea. Recordação da existência corpórea. Então aqui tem um conjunto de perguntas e respostas que tratam dessa questão. Os espíritos, né, tendo retornado ao plano espiritual, tendo desencarnado, tem então as recordações da existência corpórea e tudo que envolve essa questão. Então a pergunta 304. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se o espírito da sua existência corporal? A resposta dos espíritos: lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Então, quando desencarnamos, quando retornamos ao plano espiritual, vamos sim nos lembrar da nossa existência corpórea, seja dessa última ou das anteriores, e como os espíritos aqui responderam, frequentemente vamos rir de algumas coisas que nós fizemos, ou de quase tudo, que enquanto encarnados somos completamente cegos para enxergar. Muitas vezes, inclusive, né, chegamos à prepotência de julgar que está tudo certo. Prepotência, porque não tem nada certo. Não, mas está tudo certo, não tem do que ficar rindo da minha existência. Bom, então aguarda, Márcio, espera o desencarne, e aí você vai ver, né, passar todo um filme da sua última existência. E aí vamos ver como você vai se comportar diante de todas que você aprontou, mas que enquanto estava encarnado, não aprontei nada, está tudo certo. Não é bem assim, né? Aí tem uma nota: tal qual o homem que chegou à madureza, o homem que amadureceu e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades na meninice. Então essa nota aqui, ela é tão didática, tão esclarecedora, porque se a gente acha um exercício mental muito grande entender essa pergunta e essa resposta aqui que os espíritos deram, eu acho que não tem dificuldade nenhuma de entender a nota. Quem aqui, ao se lembrar da infância, da juventude, não tem uma lista interminável de fatos para rir de tudo que já aprontou? Quem aqui não tem essa lembrança de tantas artes que já fez, bagunça, confusão, encrenca, né? Armação daqui e dali, trote e todo tipo de traquinagens. Todos nós temos recordação, né? E, lógico, quanto mais tempo de vida você tem, mais recordações você tem
porque certamente você já viveu muito mais experiências, né? E às vezes não precisa nem ir lá na infância, na juventude, para lembrar dessas traquinagens. Às vezes, de poucos anos atrás, né, vó? Você já tem motivo para falar, eu tem fiz muito, isso, tem muito, né? eu fiz isso, foi você mesmo que fez. Você é o autor, né? Vai falar que você Então, não. aí com essa nota aqui, eu acho que não fica qualquer dúvida sobre a pergunta e a resposta que os Espíritos deram, né? 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte. Então, assim que desencarnamos, retornamos ao plano espiritual, né? Nosso espírito retorna, imediatamente nós vamos lembrar de forma completa toda a nossa existência corporal? Resposta dos Espíritos: não. Então, não é completamente e nem imediatamente. Vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Então, a recordação vem aos poucos. Por isso que comparou aqui como uma névoa que vai se dissipando e a sua visão vai clareando. Você vai começando a enxergar à medida que a névoa vai se dissipando. Então, essa é a resposta dada pelos Espíritos, e com essa comparação, mais uma vez, muito explicativa. Né? 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos da sua vida. O espírito lembra de tudo que ele viveu. E ainda tem mais uma pergunta: aprende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Apreende. Apreende. Num único golpe retrospectivo, vê tudo. Resposta: lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Então, a lembrança tem uma lógica. Não é uma lembrança de uma só vez de tudo. Vai se lembrando na medida do necessário, para você ir entendendo, enquanto espírito, o que você viveu na sua última experiência carnal e nas consequências disso que você fez. Então, é gradual, e você vai se lembrando dentro daquilo que você precisa, para você se arrepender. Temos muita coisa para nos arrepender, para você compreender o que você fez, para você entender que aquele ato seu enquanto encarnado resulta num débito lá no plano espiritual. Então a conta não está fechada, aliás, está longe de fechar, né? Continuando aí a resposta: bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverão de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Então, aquilo que não tem relevância nenhuma para o seu estado desencarnado de espírito, não vai ser lembrado. Porque existe muita coisa que não tem relevância alguma para aquela condição que você se encontra. Mas em contrapartida, muitos outros acontecimentos têm grande relevância. E aí eles serão revelados
na medida do necessário. Está claro assim? Aí tem uma pergunta ainda dentro dessa. Mas, se eu quisesse, poderia lembrar-se delas? Então, se o Espírito deseja, ele pode lembrar de tudo, mesmo das coisas irrelevantes? Resposta dos Espíritos: pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Então, não tem utilidade lembrar de determinados acontecimentos. Aquilo não traz implicação nenhuma para o seu estado atual. Não tem por que lembrar. Isso acontece enquanto encarnados. Pode ver. Nós guardamos na nossa memória e sempre buscamos fatos relevantes da nossa existência carnal, que marcaram aqueles de nenhuma ou pouquíssima utilidade, cai no nosso esquecimento. Às vezes até uma outra pessoa ligada a gente lembra. Você fala, mas eu não lembro disso. Você lembra aí, conta com detalhes. Eu nem lembro. Por quê? Porque não teve importância nenhuma para mim. Então, se enquanto encarnados acontece isso, de uma forma bem simplória, imagina desencarnados, que aí nós não estamos mais sob influência da matéria. Aí a nossa capacidade de enxergar é multiplicada muitas vezes. Aqui encarnados nós somos muito limitados. Nossa memória é limitada, nossos olhos são limitados, nossa audição é limitada, tudo é limitado. Desencarnados, esses sentidos nossos são potencializados. Por quê? Não temos a influência da matéria mais. Outra pergunta ainda dentro dessa: entrever o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Essa pergunta é muito importante. Todas são, mas essa é muito importante. Vou repetir. Entrever o espírito, quer dizer, o espírito é capaz de ver o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Quer dizer, por que eu tive aquele tipo de vida enquanto encarnado? Ou por que eu vou ter determinado tipo de vida hora que eu encarnar? Qual que é a relação desse tipo de vida com a minha vida futura, enquanto espírito? Essa pergunta é importantíssima, porque está relacionando o presente com o futuro. E como o espírito é eterno, esse futuro não tem fim. Esse futuro não acaba, e nem o presente. Então vamos ver a resposta. Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida no seu corpo. De novo, enquanto desencarnado, a capacidade do espírito ver a finalidade da existência terrena é uma. Aí, encarnado, sob a influência da matéria, a capacidade da gente ver a finalidade da existência fica bem limitada. Às vezes até chegamos ao extremo de falar assim: eu nem sei por que eu tenho esse tipo de vida, eu nem sei por que acontecem essas coisas comigo. Quantas vezes já não falamos isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Para de fazer essas perguntas e reflete
que você desencarnar, essas perguntas vão ficar completamente sem sentido, porque todas estarão muito bem explicadas. E por você mesmo, porque a grande maioria de nós escolhe o tipo de vida que nós vamos ter. Você fala, não é possível, eu jamais iria escolher viver apertado desse jeito que eu vivo financeiramente, viver com essa saúde precária, nunca que eu ia escolher isso. Não fala isso, não fala isso, você não sabe. A sua capacidade de enxergar é quase nenhuma. Não pode nunca falar um negócio desse. A grande maioria de nós vive tal qual escolhemos. A grande maioria. Então, pensa bem quando for fazer esse tipo de comentário de novo. Tá? Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. É isso. Então o espírito, antes de encarnar, aliás, ele quase que implora para encarnar. Os nossos estudos aqui de quarta-feira, né? A gente tem estudado aí as comunicações que estão lá na obra O Céu e o Inferno. E quantas comunicações que nós já estudamos, onde o espírito aprontou todas, quando estava encarnado. Aprontou todas. Aí depois, muitas vezes de alguns séculos, para nós aqui na Terra, alguns séculos, lá no plano espiritual, implora nova chance. Não, porque eu não vou fazer mais isso, que eu já entendi que eu preciso melhorar, que eu já entendi que eu não posso ser um suicida, que eu não posso ser um assassino. Eu entendi essa parte. Não pode sair matando os outros para roubar, por exemplo. Então, entendeu tudo. Aí volta, parece que vem um véu intransponível e repete. E foi tão difícil conseguir a reencarnação, que aí perde a reencarnação. Aí fica naquele ciclo, né? Ao longo dos tempos. Muitos demoram a sair dele. 307. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Como é que ao espírito se desenha na memória a sua vida passada? Muito bem. Resposta. Não. Aliás, tem aí uma outra perguntinha continuando. Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? Então, quer dizer, o espírito fica imaginando a vida passada que ele teve, ou é como se fosse um quadro, ou uma sequência de quadros, né? Resposta dos espíritos: de uma e outra forma, são-lhe como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Aí é que está a questão. Estar desmaterializado. O que é estar desmaterializado? Livre da influência da matéria. Né? Não pense que morreu, o corpo apodreceu, voltou para a terra, então agora acabou a influência da matéria. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Uma coisa não tem nada a ver com outra. A ligação à matéria pode atravessar muito tempo, séculos.
Muito tempo. A ligação às coisas materiais pode atravessar muito tempo. Eu tinha uma ligação muito grande pela bebida. Eu posso passar séculos sentindo o gosto da bebida e frequentando aí, boteco e boteco, que é onde tem gente bebendo. Eu vou lá usufruir dos fluidos da bebida e das pessoas que estão ali bebendo. E assim com cada item material. Dependendo do vínculo que eu tinha com os meus bens, com o meu patrimônio, com minha conta bancária, com o meu carro, eu posso ainda me sentir dirigindo o meu carro por muito tempo. Meu carro nem existe mais, ele apodreceu, mas eu sinto que eu ainda sou dono dele e dirijo. Materializar, longe de desmaterializar, e assim por diante, não? Muito bem, essa é a razão, porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Então eu posso às vezes estar numa sessão de comunicação, um espírito se manifesta, que eu o conheço, e eu percebo na comunicação dele que ele não faz referências a pessoas muito próximas dele. Aí eu posso às vezes falar assim, não sei não se esse espírito é verdadeiro, eu acho que é um embusteiro, é um embuste, é uma enganação. Calma. As pessoas são importantes para ele sob a sua ótica, sobre aquilo que você pensa. Mas quem disse que o que você pensa é o real? Não é dono da verdade. Se aqueles nomes, aquelas pessoas não têm relevância para a melhoria do espírito, ele não vai citar. Nossa, mas era o pai dele, a mãe dele, eu sei. Materialmente falando, era o pai e a mãe. Agora, daí para ser da família espiritual dele, tem uma distância muito grande. Nossa, mas que absurdo, não lembrou o nome do irmão. O irmão era irrelevante para a melhoria dele. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos preconceitos. O que eu acho é uma coisa, o que é real e verdadeiro é outra coisa. E eu muitas vezes não sei o que é real e verdadeiro, está fora do meu alcance saber. Então eu não posso fazer um julgamento do próximo por aquilo que eu penso. Eu erro, tem grande chance de eu errar. Então é isso. Hoje nós vamos ficar nessas perguntas. Tem mais uns 3